E se o seu próximo colega de trabalho não fosse uma pessoa, mas uma inteligência artificial que vive dentro dos seus aplicativos do dia a dia? Hoje, a gente vai fazer uma análise a fundo no universo do Microsoft 365 Copilot e dos chamados agentes. A missão aqui é entender a diferença que é fundamental entre ter um assistente geral, que ajuda em tudo um pouco, e ter uma equipe de especialistas digitais que podem de fato automatizar tarefas complexas. Exatamente. No fundo, a gente está falando de duas ferramentas de IA muito poderosas, mas com propósitos, assim, bem diferentes. O Copilot é o seu assistente pessoal integrado, aquele que está sempre ali do seu lado, sabe? Dentro dos seus documentos, dos seus chats. Já os agentes, bom, os agentes são como funcionários especializados que você contrata para missões bem específicas e autônomas. E entender essa diferença é o que vai separar uma implementação de sucesso do puro desperdício de dinheiro, né? Certo, vamos começar pelo mais familiar então. Como é que o Copilot, quando ele está ali dentro do Word ou do Teams, sabe exatamente do que eu estou falando? Parece meio mágico, sabe? Que ele entenda o contexto de um projeto específico meu. Ele não está só adivinhando, certo? Definitivamente não é mágica, não. É uma arquitetura bem inteligente, dividida em 3 partes. A melhor forma de entender é com uma analogia. A primeira parte é o Microsoft Graph. Pensa nele como, sei lá, a grande biblioteca de memória da sua empresa. A biblioteca da empresa, ok? Isso. Lá estão todos os seus e-mails, arquivos, atas de reunião, conversas de chat, tudo organizadinho e, o mais importante, respeitando as permissões de segurança de cada um. Certo, uma biblioteca gigante com a memória da empresa. E a segunda parte? A segunda parte é o modelo de linguagem, o LLM. Esse é como se fosse um estagiário genial. Ele é incrivelmente inteligente. Consegue ler, resumir, escrever sobre qualquer coisa, mas ele não tem contexto sobre a sua empresa. Ele sabe escrever um e-mail, por exemplo, mas não sabe sobre o seu projeto específico. Ele precisa de orientação. Ok, então temos uma biblioteca de memória e um estagiário genial. Mas um estagiário genial sem supervisão pode... Bom, ele pode inventar coisas, né? Ou pegar informações do projeto errado. O que impede o Copilot de alucinar e me dar um resumo do projeto X quando eu pedir do projeto Y? Direto para a biblioteca. Primeiro, ele entende o seu pedido, vai até a biblioteca, o Graph, e seleciona só os documentos e e-mails relevantes para aquela tarefa. Só então ele entrega esse material para o estagiário e dá instruções bem claras. Com base apenas nisso aqui, resuma os pontos de decisão da última semana. E antes de te entregar, ele ainda revisa. É esse processo que ancora a IA na realidade dos seus dados. Agora ficou claro. É aqui que fica muito interessante. Então ele está usando o meu próprio trabalho, o meu contexto, para me ajudar. Um exemplo que todo mundo dá é pedir resumo de reunião. Mas na vida real, os projetos são caóticos. Uma decisão importante pode estar num chat do Teams, outra no e-mail. O Copilot consegue, de fato, juntar essas peças? Ou ele só vai me dar um resumo superficial dos documentos formais? Ele foi projetado exatamente para isso, para juntar as peças. Se você for no Copilot Chat e pedir quais foram os principais bloqueios do projeto Contos essa semana e quem ficou responsável, ele não vai olhar só o seu calendário. Ele vai consultar as transcrições das reuniões, buscar menções ao projeto nos seus e-mails, até nos chats, tudo para montar uma resposta completa. A força dele é justamente essa: cruzar informações de diferentes aplicativos para dar uma visão de verdade. Ok, mas se o Copilot está vasculhando meus e-mails e transcrições, a primeira coisa que vem na cabeça é segurança. Quem mais pode ver isso? Essa porta que ele abre para me ajudar, outra pessoa não pode usar para acessar o que não devia. Essa é a preocupação número 1 de qualquer empresa. E a resposta está na base de tudo, que é o Microsoft Graph. O Copilot herda e respeita, assim, rigorosamente, as permissões de usuário que já existem na empresa. Se você não tem acesso a uma pasta confidencial da diretoria no SharePoint, o Copilot, agindo em seu nome, também não vai ter. Ele opera estritamente dentro da sua bolha de permissões. Não é uma chave mestra, sabe? Entendi. Ele é um assistente que só pode ler os livros que eu já tenho permissão para ler na biblioteca.
Faz sentido. Então, o Copilot potencializa o meu trabalho. Mas e aquele trabalho que ninguém quer fazer? Aquelas tarefas repetitivas, sabe? Que consomem horas de uma equipe inteira. É aí que a conversa muda para os agentes. Precisamente. Se o Copilot aumenta sua produtividade individual, os agentes são projetados para assumir processos inteiros. Pensa neles como especialistas autônomos que você constrói e contrata para uma função específica. Eles podem ir de um simples ajudante que responde perguntas frequentes até um sistema de automação super complexo que funciona 24 horas por dia sem ninguém precisar olhar. As fontes que a gente analisou falam de um espectro de agentes, dos mais simples aos mais complexos. Tem os agentes pré-fabricados, né? Tipo, um agente analista que funciona como um cientista de dados no Excel. Isso parece poderoso, mas ainda está ligado a uma pessoa usando. Sim, mas o fascinante é como isso vai além. O poder de transformação mesmo está na capacidade de pessoas não técnicas criarem seus próprios agentes. Por exemplo, um funcionário do RH, sem saber nada de código, pode usar o Copilot Studio para criar um agente para o portal de benefícios da empresa. E esse agente pode responder perguntas como: quantos dias de férias eu ainda tenho? Ou onde eu acho o formulário de reembolso? Isso soa democrático, mas também um pouco assustador. Se qualquer um pode criar um agente, o que impede a criação de centenas de bots ineficientes ou que dão informação errada? Tipo, isso pode criar mais problema do que resolver, não? Onde entra o controle? Essa é uma preocupação de governança fundamental. E a gente já vai falar sobre como gerenciar isso. Mas antes, vale a pena olhar o outro extremo. Os agentes avançados, criados por desenvolvedores. Imagina uma equipe de TI que constrói um agente que monitora os alertas de segurança. Quando surge um alerta de baixa prioridade, o agente mesmo tenta os primeiros passos de correção. Se funcionar, ele fecha o alerta. Ele só vai chamar um humano se a correção automática falhar. Isso é automação de ponta a ponta. Certo, essa automação era o sonho de qualquer gestor de TI. Eu vi um caso numa empresa onde a equipe de finanças criou um agente bem simples para aprovar notas de despesa, sei lá, abaixo de R$ 50. Isso liberou horas de trabalho por semana. Foi uma vitória pequena, mas mudou a cabeça de todo o departamento sobre o que a IA podia fazer. Esse exemplo é perfeito. Mostra que não precisa ser um projeto gigantesco. O valor pode vir dessas pequenas automações que, somadas, têm um impacto enorme. Ok, um exército de trabalhadores digitais, dos mais simples aos mais complexos. Parece incrível, mas também soa como algo que pode ficar muito, muito caro. Como uma organização começa a orçar isso? A conta pode sair completamente do controle, imagino. É um risco real, sim. E a Microsoft oferece basicamente 2 modelos de licenciamento para lidar com isso. Vamos usar de novo uma analogia de restaurante. O primeiro é a licença mensal por usuário. É como um buffet livre. Você paga um valor fixo por pessoa, por mês, e ela pode usar o quanto quiser. Custo previsível. E a desvantagem do buffet é pagar por quem come pouco, certo? Qual é a alternativa? A alternativa é o modelo Pay as you go ou pague pelo que usar. Isso é como pedir pratos à la carte. Você só paga pelo poder computacional que consome. É um modelo excelente para começar, para fazer um piloto ou para agentes que rodam de vez em quando, sabe? A vantagem é a flexibilidade, mas o risco é que a conta no final do mês pode ser uma bela surpresa. E aí que mora o perigo, né? Como uma empresa usa o modelo à la carte sem ter essas surpresas? Porque um agente mal configurado pode, teoricamente, queimar o orçamento de um trimestre em um dia. Exatamente. E o ponto crítico é que essa decisão não é só financeira, é operacional. Um agente mal configurado, no à la carte, fazendo buscas num SharePoint gigante, pode custar uma fortuna em minutos. É um risco que precisa ser entendido desde o dia 1. A estratégia para evitar isso é o piloto. Começa com uma equipe pequena no modelo pague pelo que usar. O objetivo é coletar dados reais de consumo. Com base nesses dados, a organização pode fazer uma projeção muito mais precisa e decidir se, para aquele grupo, o buffet não faz mais sentido a longo prazo. Isso leva a gente direto para a questão da implementação.
Entre o risco de bots de baixa qualidade e o perigo de custos absurdos, fica claro que não dá para só ligar o Copilot para todo mundo e esperar o melhor. De forma alguma. A implementação tem que ser cirúrgica, planejada. A boa notícia é que não é uma chave de liga-desliga para todo mundo. A Microsoft oferece controles granulares. Uma empresa pode, por exemplo, ativar o Copilot no Word para a equipe de marketing, que precisa criar conteúdo, mas deixar desligado no Teams para o jurídico até que as políticas de conformidade estejam 100% definidas. E isso reforça a ideia do lançamento em fases, os pilotos que a gente falou para o licenciamento. A mesma lógica se aplica aqui. Exatamente. A melhor prática é sempre começar com um grupo pequeno e controlado, os early adopters, sabe? Isso permite testar a tecnologia no ambiente real, coletar feedback sobre o que funciona, o que não funciona e ajustar tudo antes de expandir. É muito mais fácil gerenciar um problema com 50 pessoas do que com 5.000. E quem deveria estar na sala tomando essas decisões? Deixar isso só na mão da TI parece uma receita para dar errado. Sem dúvida, a tecnologia é da TI, mas o impacto é na organização inteira. Por isso é fundamental criar um comitê de governança de IA. E esse comitê não pode ter só gente técnica. Precisa de líderes do jurídico para definir os limites de uso de dados, do RH para estabelecer as políticas de uso e, principalmente, das áreas de negócio, para garantir que a tecnologia está resolvendo problemas reais. As fontes que a gente analisou também mencionam um recurso chamado Site de Adoção do Microsoft 365 Copilot. Parece que a Microsoft está tentando dar um manual de instruções para esse processo todo. Sim, e é um ponto de partida essencial. Ele oferece um caminho estruturado para que as empresas não precisem reinventar a roda. Cobre desde a preparação técnica, tipo garantir que as permissões de dados estão certas, até guia de comunicação e treinamento para os funcionários. Ignorar isso é como tentar montar um móvel sem ler o manual. Então, para resumir, a gente saiu de um assistente pessoal que nos ajuda no dia a dia para chegar numa equipe de especialistas digitais que podem automatizar processos inteiros. A chave para não se perder no caminho parece ser entender a ferramenta certa para cada trabalho e, acima de tudo, planejar a jornada com muito rigor. É isso. Se a gente olhar o quadro geral, o que estamos vendo é uma evolução na natureza do trabalho. A gente está saindo do trabalho manual, passando pelo trabalho assistido por IA com o Copilot e chegando, onde faz sentido, no trabalho totalmente automatizado com os agentes. Não se trata de substituir pessoas, mas de aumentar a nossa capacidade, automatizando o que é repetitivo para liberar tempo para o que é estratégico, porque é criativo. Para fechar, uma reflexão que as fontes me provocaram. A gente falou muito de agentes que automatizam tarefas para as pessoas, né? Sob o comando de um departamento. Mas o que vai acontecer quando um agente criado pelas finanças para otimizar pagamentos precisar interagir com outro agente criado pela logística para gerenciar estoque? Será que a gente está caminhando para um futuro onde agentes autônomos colaboram e talvez até negociem entre si em nome das suas equipes humanas para fazer o trabalho de forma mais eficiente do que a gente conseguiria coordenar?